Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos dar prosseguimento aos nossos estudos. O que nós tratamos anteriormente foi probabilidade, né? E hoje nós vamos começar a falar, vamos conversar aqui sobre estatística, ok? Mas antes da gente começar, mais uma vez esclareço que este vídeo e a atividade que será elaborada eu vou postar no grupo de pais e no Google Sala de Aula. E vai ser a mesma coisa. O que está lá no grupo de pais ou responsáveis é a mesma coisa que está no Google Sala de Aula, ok? E mais uma vez eu peço, por favor, se você é aluno que conhece algum colega que de repente ainda não fez nenhuma atividade, por favor, manda para ele, assim como você está recebendo lá no grupo de WhatsApp dos pais ou responsáveis, manda para esse colega teu, tá bom? E diga que para ele mandar as atividades, entrar em contato comigo, tá? Pelo e-mail da própria atividade, tá lá na atividade tem meu e-mail, para ele entrar em contato comigo, para mim poder estar avaliando o desenvolvimento do aprendizado dele e também para a frequência, beleza? Bom, então vamos lá. Então, para a gente começar a falar sobre estatística, a gente precisa primeiro entender gráficos, tá bom? Gráficos são informações, é uma forma de você apresentar informações de um modo prático, rápido e de fácil interpretação, ok? Então vamos começar. Eu vou virar a câmera e vamos começar a falar sobre gráficos, beleza? Então vamos lá. Bom, então temos aqui, né? Como a gente vai começar a falar sobre gráficos, e esses gráficos, eles partem do quê? De alguma informação. E essa informação pode ser uma pesquisa que por acaso você tenha feito, alguns dados que você registrou. Por exemplo, olha só. Então, ou seja, para mim criar um gráfico, eu preciso de informações. E essas informações é bem interessante que elas estejam organizadas numa tabela. Olha só, aqui nesse gráfico, tá? Então pensa no seguinte, digamos que eu tenha 20 pessoas, tá? Uma frequência, ou seja, 20 pessoas. E eu pergunto para essas pessoas qual a atividade de lazer preferida delas. Olha, eu tenho 6 pessoas que me disseram que preferem esporte, 5 pessoas internet, 4 música, 3 vídeos, 2 leitura, tá? Então nessa tabela temos aqui algumas informações que também são importantes, tá? Frequência, o que é a frequência? É o número de pessoas que indicaram a sua preferência. A frequência, então eu tenho a frequência igual a 6 pessoas que gostam de esporte. Eu tenho frequência de 5 que gostam de internet, entenderam? Agora, aí somando, eu tenho o total de pessoas que participaram da minha pesquisa, ok? E eu também posso transformar essa informação em porcentagem, ok? E aí vocês vão entender por quê um pouquinho mais à frente, tá? Ah, mas professor, como é que eu transformo esse número 6 em 30%, esse 5 em 25%? Vamos lá. Para eu transformar aquelas 6 pessoas das 20 que gostam de esporte em porcentagem, você tem que pensar o seguinte: qual é o total de pessoas? Não é 20? Então, o total é 20. Essas 20 pessoas representam 100% das pessoas que eu entrevistei, ok? E eu quero saber o quê? Eu quero saber 6 pessoas, quantos por cento representa? Então, ou seja, estamos fazendo uma regrinha de 3. E como essa frequência
entre a atividade de lazer preferida, posso dizer que são grandezas diretamente proporcionais, eu vou multiplicar em x. Então vai ser 20x igual a 100 vezes 6. 20x, 100 vezes 6 dá 600. X igual 600 dividido por 20. Corto aqui. X igual 60 dividido por 2, 30. Viu só? Então, usamos a regra de 3 para saber que 6 pessoas que gostam de esporte representam 30%. E pode fazer a mesma conta, tá? Com 5 pessoas, 4 pessoas. E aí o total aqui, ó, vai dar 100%. Beleza? Então é assim que a gente faz para transformar esses valores em porcentagem. Então eu tenho aqui na minha pesquisa uma coluna de frequência, que são as pessoas que optaram por esse ou aquele atividade de lazer preferida, e a porcentagem. Esse 6 representa quanto por cento das 20 pessoas? 30%. E os 5, 25% e assim sucessivamente. Então, temos aqui uma tabela e a partir dessa tabela nós vamos construir os gráficos. E nós temos alguns tipos de gráfico. Vamos em frente. Bom, vamos começar aqui com o gráfico de barras. Percebam o seguinte, que eu tenho um eixo vertical e um eixo horizontal, tá bom? Esse eixo vertical vai representar alguma grandeza, tá? E esse eixo horizontal, uma outra grandeza, tá bom? Percebam o seguinte, que nesse gráfico de barras, quanto maior for a barra, maior é o número de pessoas que optaram por esse tipo de atividade de lazer, ok? Olha só, lembra lá o esporte, que eram 6 pessoas? Então tá aqui, ó. Então esse eixo horizontal, eu poderia dizer o quê? Que são número de pessoas, não é? Ok. Então aqui aí tem a internet, quem gosta de internet, música, ou seja, por este gráfico de barras, só de bater o olho, eu já sei que a maioria das pessoas gostam, tem como atividade de lazer preferida o esporte. Também só de bater o olho já dá para saber que quem gosta de leitura está em quinto lugar. 1, 2, 3, 4, está em quinto lugar. Entenderam? Fora isso, eu também posso, por esses números aqui, eu consigo determinar valores. E pode ser que vocês peguem algum gráfico de barra que aqui na frente tenha os valores. Por exemplo, percentual. Por exemplo, aqui, ó, 4,5. Vamos ver aqui anteriormente, quanto que a internet era 5, né? Ó. Internet era 5. E ó, não é mesmo? Ó. Se aqui é o 4, tá bem no meio, só pode ser o 5. Entenderam? Então tá aí a gente aprendendo o que é o primeiro tipo de gráfico, tá? Gráfico de barras. E a sua evolução é uma barra que vai crescendo horizontalmente. Ok? Crescendo ou diminuindo, não importa, tá bom? Vamos para a próxima. Agora, gráfico de colunas. É a mesma coisa, só que é como se a gente tivesse pegado e invertido ele. Olha só. Então, nesse caso, a primeira coluna é o esporte, a segunda é a internet, música, vídeo e leitura. Só que agora vejam que nesse gráfico vertical, em vez de estar a frequência, eu tenho percentual. Não tem problema. É outra forma de você estar determinando. Mesmo com esses percentuais, a gente consegue identificar que o esporte é a preferência da maioria. Internet, ó, 30%, que é aquele 6%, né? Internet, 25%. Música, aqui, 20%. Vídeo, 15%. Beleza? Vamos para o próximo. Gráfico de linhas ou de segmento, tá bom? Nesse caso, vejam que na direção do esporte, tá? Nessa direção aqui, ó, tem um ponto. Gráfico de segmentos você vai fazer ou gráfico de linha ou de segmento.
Por exemplo, lembra o esporte? Não era 6% ou 30%? Então você vai aqui na reta, uma reta perpendicular ao eixo horizontal, que é o eixo que está determinando as escolhas, né? Os esportes, tal, aquilo que cada um gosta. Você leva uma reta perpendicular até chegar nos 30% e marca um ponto. Depois a mesma coisa com internet, a mesma coisa com música, vídeo, tal. E aí você traça um segmento de um ponto ao outro. Esse gráfico aqui é o que geralmente nos jornais, a parte da economia, inflação, essas coisas, esse aqui é o que é geralmente apresentado, porque aqui a gente consegue ver, por exemplo, aqui, ó, nesse caso, as escolhas estão tendo um decrescimento, tá decrescendo o meu gráfico. Então, o que acontece? Esse tipo de gráfico mostra que há uma queda, né, nos percentuais dessa reta. Agora, pode não ser uma reta. Pode ser esse aqui está para baixo, outro sobe, desce. Lembra lá os gráficos da Covid que estão sendo apresentados? Então, há uma subida e descida, uma oscilação, ok? Mas o importante é saber que você parte de um ponto e traça um segmento. Então, esse aqui é o gráfico de linha ou segmento, beleza? Vamos para o próximo. Gráfico de setores, tá? Bom, esse aqui é o que a gente chama, brinca de dizer que esse é um gráfico de pizza. Porque, né? É como se você tivesse uma pizza e a gente vai tirando os pedaços, não é isso? E olha só, pelo tamanho de cada cor, eu já sei quem é quem. Até porque eu tenho uma legenda aqui embaixo, ó. Lembra? Música, internet, esporte, tal. Então eu tenho a indicação de cada cor, o que é. Por exemplo, essa cor aqui, que parece uma cor de abóbora, é o esporte. Lembra? 30%, 6 pessoas escolheram, ok? Então tá aí. É como a gente faz um gráfico de setores, é como se fosse uma pizza, tá? E a gente pode também enfeitar o pavão, tá? Você vê que tá aí, é só uma questão de enfeitar, tá? E isso numa planilha de Excel, tá? Da Microsoft, dá para estar construindo isso aqui. Eu vou fazer qualquer dia desses uma live para eu mostrar para vocês como é que a gente constrói alguns gráficos que o Excel permitem, tá bom? E os que eu conheço, né? Bom, agora é o seguinte, só que para o gráfico de setores, vamos voltar um aqui. Mas como é que eu vou saber como é que eu vou separar certinho aqui, né? Cada pedacinho desse. Eu sei que 30% é igual a 6 pessoas. Mas como é que eu sei que esse pedaço aqui tem que ter essas dimensões? Tem que ter o quê? Esse ângulo. Se é uma pizza, é o quê? Uma circunferência. Se é uma circunferência, se você estiver parado aqui no meio e você der um giro completo, você não vai ter 360 graus, não é uma circunferência, então você tem 360 graus de ângulo, não é isso? Então, a gente vai transformar o 30% em graus.